amigo e irmão. Esta semana estaremos estudando a lição da Escola Sabatina número 10 com um tema muito especial, a Bíblia como história. Iremos identificar nas páginas da Bíblia narrativas, personagens e histórias que vão nos ajudar na veracidade da Bíblia e, acima de tudo, fortalecer a nossa fé para que possamos cada dia continuar crescendo na nossa caminhada cristã. A lição do domingo vem falando de dois personagens muito especiais para a história de Israel, chamados de Davi e Salomão, e a monarquia onde eles viveram. É interessante que essa era, a era da monarquia, elas representam a era dourada da história de Israel. Mas algumas perguntas vêm em nossa mente. E se Davi e Salomão não existiram? E se esses reinos que a Bíblia descreve, tanto de um quanto de outro, não existiram, como alguns afirmam, e não foram tão amplos? Perceba, o estudo de hoje vai nos ajudar a responder essas perguntas. Primeiro, eu gostaria de afirmar para você, amigo, que sem Davi na história, não existiria uma cidade chamada Jerusalém, a qual a Bíblia descreve ali como capital daquela nação, de acordo com 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 10. Sem Davi na história, também não haveria o seu filho chamado de Salomão, e também não haveria a construção do templo, né, como registra a Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, versos 17 a 20. E sem Davi na história, não haveria, um Messias futuro, mediante aí a linhagem de Davi, um Messias ele foi prometido de acordo com Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Então, se você tira Davi da história, você coloca em xeque uma nação que existiu, uma capital que existiu, um reinado de Salomão que existiu, a construção do templo que existiu e o Messias prometido, o Jesus que nós acreditamos. Mas eu gostaria de ler com você uma passagem do momento em que Deus deu força a Davi e ele se tornou vitorioso contra especificamente os exércitos dos filisteus. Essa história está registrada em 1 Samuel capítulo 17 e eu queria ler com você o verso 2, que diz assim a palavra de Deus: Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A Bíblia no verso 3 diz assim: Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Perceba, recentemente foi encontrado aí nessa geografia um sítio chamado Kiberet Keiafá, e ele está localizado exatamente aí nessas colinas, exatamente na área do acampamento de Israel descrito nesse capítulo. E aí nesse sítio foi encontrado o quê? Nesse sítio foi encontrado escavações ali realizadas, foi identificada ali uma fortaleza massiva, e fortificada da época de Saul e Davi. E é interessante que ali naquele vale também foi encontrado 2 portões. E é interessante essas escavações porque, assim, de acordo com esse relato aqui em 1 Samuel capítulo 17, verso 52, eu queria ler esse verso com você, que diz assim: Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas, olha a expressão, as portas de Ecrom. Então, se esse for o caso, daqueles 2 portões ali, a gente pode identificar aí como uma das mais antigas cidades bíblicas, chamada na língua hebraica de Saraim. Então, se esse for o caso, nós aí agora passamos a identificar essa primeira vez que essa antiga cidade ela é descrita na Bíblia. Então, perceba, amigos, em 2008 e em 2013 também,
foram encontradas ali descobertas muito importantes, especificamente as inscrições que mencionam, né, o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul, ali registrado em 1 Crônicas, capítulo 9 e o verso 39. Então, por esses motivos, por essas inferências arqueológicas, a gente pode acreditar na Bíblia como também um livro histórico, né? E eu queria convidar você para nesse dia termos uma palavra de oração ao Senhor e agradecer porque esse Deus está atento à nossa história, assim também como esteve atento à história de Israel. Oremos então. Querido e amorável Deus, muito obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado porque cremos na veracidade da tua palavra. Obrigado por tudo, continua conosco. Tudo isso nós pedimos e oramos em teu nome, Jesus. Amém.